Então, gente, todo mundo está escutando? Estão visualizando a apresentação? Sim. Sim. Não está dando para ouvir O o áudio está áudio. bom? Sim, agora sim. Ok. Vamos lá, então. Oi. Então, a vacina contra a influenza, né, que a gente já, alguns municípios, alguns profissionais de saúde, pode ser que tenha outros profissionais que não têm muita, ainda não tiveram oportunidade de trabalhar com a campanha de influenza, mas a grande maioria dos profissionais dos municípios já tem experiência em trabalhar com a campanha influenza. Aqui uma breve apresentação sobre a doença, né? A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório de elevada transmissibilidade e com tendência a se disseminar facilmente, podendo ocasionar quadros leves e graves. Em situações onde ocorre agravamento dos casos, há necessidade de hospitalização, podendo evoluir para síndrome respiratória aguda grave, SRAG, ou mesmo óbito. O PNI, desde 1999, tem o propósito de contribuir para a redução da circulação viral na população, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco. Com isso, pode-se observar uma diminuição importante das internações dos óbitos nas diferentes faixas etárias. A vacinação contra a influenza é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, suas complicações e óbitos. Além de contribuir para a redução da circulação viral na população, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco. Em 2023, o Ministério da Saúde realizará, junto com os estados e municípios, a 25ª Campanha Nacional de Vacinação, no período de 10 de abril a 31 de maio. Porém, o estado do Maranhão iniciará a campanha no dia 4 de abril. Essa antecipação, ela deve-se à epidemiologia da gripe que está ocorrendo, creio que em muitos municípios também, né, uma circulação viral da influenza A, da influenza B, né, e a chegada das vacinas em tempo hábil para que a gente pudesse fazer, que o Estado, né, pudesse adiantar esse início de campanha. Há exemplo também de outros estados. Aqui para mostrar para vocês o cenário epidemiológico da síndrome respiratória aguda grave no Maranhão, não é? A SRAG, onde vocês podem estar observando aí a faixa etária dos casos de O microfone de Viu, Fábio? Tá sem som. Fábia, você tá sem som. particularmente a faixa etária de 1 a 5 anos, 6 a 11 anos, menor de ano, tem casos, tem um maior número de casos. Vai ser tudo, não vai ter nada escalonado. Nada escalonado. Entendeu? Só um minutinho, gente. Voltando aqui Sim, então aqui vocês podem observar que a grande
a grande parte dos casos que aconteceram de síndrome respiratória aguda grave no Maranhão foram exatamente a faixa etária de 1 a 5 anos, né? Foi a faixa etária mais atingida. E isso faz com que, epidemiologicamente falando, haja uma preocupação maior, porque esse grupo prioritário, né, esse grupo essa faixa etária, ela tem uma tendência maior a complicações e óbito. Em relação à distribuição do vírus respiratório detectado pelas unidades sentinelas no Maranhão, a influenza B, ela se mostra com uma distribuição maior de casos pela influenza B, né, seguida do adenovírus, que é dessa outra coluna azul, depois do rinovírus. Então, vocês podem observar que a influenza B, ela está à frente, né, em número de casos. Então, há uma predominância de influenza B, seguido de adenovírus, rinovírus, enterovírus, vírus sincicial e, em menor número, o SARS-CoV-2, metapneumovírus e para a influenza 2. Esse ano ainda não foram identificados casos de síndrome gripal relacionado ao vírus influenza A. Porém, houve detecção de um caso relacionado à influenza A na sentinela de Israel. Apenas um caso. Então, assim, vejam como é importante, né, a vacinação exatamente nesse período que está acontecendo esses casos. E o mais importante também é que na vacina, na composição da vacina, nós temos a influenza B, tem também a influenza A, né? Isso demonstra, né, que, como já foi dito, a vacinação é a maneira mais segura e eficaz de evitar as doenças, essas síndromes respiratórias causadas por esses vírus. Então, aqui, mostrando a distribuição dos vírus respiratórios por faixa etária no Maranhão. Em menor de ano, o maior número de casos foram os causados por outros vírus respiratórios, né, seguido da influenza B, adenovírus, e assim segue por outros tipos de vírus. Então, veja que é um panorama que acomete principalmente crianças menores de 1 ano, no caso aqui mostrando crianças menores de 2 anos, crianças de 2 a 4 anos e assim sucessivamente. Em relação à cobertura vacinal, nós trouxemos aqui para vocês uma série histórica de 2013 a 2022, onde mostra que, desde 2013, há uma heterogeneidade em relação às coberturas. O mínimo que o Estado, o município, ele tem que alcançar, e o Brasil, por conseguinte, né, é no mínimo 90%. Em 2014 e 2015, nós não tivemos alcance de 90%, ficou abaixo. E em 2021 e 2022, tivemos o menor índice alcançado de vacinação contra a gripe no Maranhão. E essa queda de cobertura, ela não está relacionada apenas à influenza, à vacina contra a gripe. A gente tem visto, tem analisado e tem feito reuniões em todos os níveis, nacional, estadual e até municipal, que as vacinas, elas têm sofrido uma queda e que isso tem preocupado muito, né, a procura pelas vacinas, as pessoas não estão procurando as vacinas para a proteção si mesmo e da sua família. Essa informação que eu estou mostrando para vocês agora, ela foi tirada do site, do Localiza. Então, em 2022, nós vacinamos nós tínhamos para vacinar um total de 2.307.000 pessoas, foram distribuídas 2.330.000 doses e aplicadas 1.000.000
931 doses de vacina. Total aplicado por dose: primeira dose 88.704, segunda dose 63.450 e dose única 1.779.288. Então, a gente conseguiu aplicar quase 2.000 doses, né? 1.931 doses, chegando a quase 90%, vamos dizer aqui, de doses aplicadas. Agora, aqui, em relação à cobertura vacinal por grupo prioritário, nós não alcançamos os 90%, ou nós só alcançamos em trabalhadores da saúde, em crianças, gestantes, idosos, povos indígenas, professores puérperas. Nós não conseguimos os 90%, sendo que professor, a gente teve somente 65% de dose aplicada. O período da vacinação no Maranhão vai ser, eu falei para vocês, o estado do Maranhão ele vai começar antes do dia 10, que é a data proposta pelo Ministério da Saúde. Nós vamos começar em 4 de abril e vamos fazer vamos continuar com essa vacinação até 31 de maio, sendo o dia D, 29 de abril. A vacina disponível para a campanha é uma vacina trivalente, como em todas as campanhas, desde o início, quando ela foi conjugada com a H1N1. Então, são 3 tipos de vírus. Para esse ano, nós temos o H1N1, o H3N2 e a influenza B. De acordo com a instrução normativa de outubro de 2022, da Anvisa, as vacinas influenza trivalente utilizadas a partir de fevereiro deverão apresentar esses 3 tipos de cepa de vírus em combinação. Esses vírus eles são identificados, como a gente falou anteriormente, nas unidades sentinelas que funcionam em hospitais em todo o Brasil. Então, foram esses vírus os mais encontrados nas pesquisas de pessoas com síndrome respiratória aguda grave. A vacina que nós vamos disponibilizar, né, que nós já recebemos, é a vacina influenza trivalente, como eu já falei, com essa apresentação, que é uma apresentação que vocês já conhecem. Ela vem em uma caixinha com 200 doses, né? Cada dose tem, cada frasco tem 10 doses. E aqui tem uma orientação bem importante, que a validade após a abertura do frasco é de 7 dias, se conservada em temperatura entre 2 e 8 graus positivos. Qual é o objetivo principal da campanha? É exatamente, diante de tudo aquilo que a gente mostrou, reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo para a vacinação. A meta é 90% de cobertura vacinal em cada um dos grupos prioritários vacinados contra a influenza. É fundamental o alcance de cobertura vacinal em todos os grupos prioritários, de maneira homogênea nos 217 municípios do estado, em tempo oportuno. Esse tempo oportuno é exatamente dentro do período da campanha, para evitar que a campanha ela deixe de ser campanha e entre numa rotina, porque até hoje, até ontem, a gente estava vacinando municípios, pessoas não vacinadas no ano anterior. Então, ela fica um tempo maior do que o proposto e ela perde a característica de campanha. Aqui é a população a vacinar no Maranhão em 2023, de acordo com os grupos prioritários, onde
esse primeiro grupo aí que está com uma coloração alaranjadinha é o grupo prioritário onde a gente pode trabalhar com cobertura vacinal. O próprio sistema de informação, ele já calcula essa cobertura de acordo com a população. Os grupos, a partir de comorbidade, né, os demais grupos, eles são, a gente avalia apenas doses aplicadas. A não ser que o município queira fazer um trabalho de estar identificando qual a cobertura vacinal de todos esses grupos, ele pode fazer. Mas ele tem que pegar a população desse grupo e as doses aplicadas. Dividir doses aplicadas pela população vezes 100. E aí você tem a cobertura. Mas o sistema, ele só dá mesmo automaticamente esses grupos que estão na corzinha laranja, como as crianças de 6 meses a menor de 2, crianças de 2 a 6 anos, gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores da saúde, povos indígenas e profissionais. O total, ele tem uma população de 2.421.707 pessoas a vacinar dentro desses grupos. Qual é o esquema de vacinação da vacina contra a influenza? O esquema de vacinação da criança de 6 meses a menor de 2 anos, de 6 meses a 2 anos de idade. Nesse esquema da criança de 6 meses a 2 anos de idade, ela vai fazer 1 ou 2 doses de 0,25 ml, com intervalo mínimo de 4 semanas. Operacionalmente, a gente pode agendar para 30 dias depois da primeira dose e deverão ser aplicadas 2 doses se a criança for vacinada pela primeira vez. Quando eu falo assim, vacinado pela primeira vez, é aquela criança que nunca entrou em contato com o vírus da influenza, nunca vacinou nenhuma dose. Se ela tiver pelo menos uma dose, ela já vai ser considerada como que tenha recebido uma dose anteriormente, e nesse caso ela vai fazer apenas uma dose, de 0,25 ml. A criança de 3 a 8 anos de idade, ela também faz uma ou 2 doses. O volume já muda, é 0,5 ml. Também intervalo de 4 semanas ou 30 dias. E deverão ser aplicadas 2 doses para crianças vacinadas pela primeira vez. O mesmo raciocínio que a gente falou aqui na 3 a 8 anos, se ela tiver feito pelo menos uma dose de vacina em anos anteriores, ela só vai fazer uma dose. Se ela não fez nenhuma, não tem registro de dose nenhuma na carteirinha dela, ela vai fazer 2 com intervalo de 30 dias, e essas 2 doses são de 0,5 ml. Muitas vezes tem tem profissional que liga para a gente depois, no decorrer da campanha, com dúvida em relação a essa dosagem. A criança de 3 a 8 anos, ela vai fazer 0,5, seja uma dose ou sejam 2 doses. Se for uma dose, é uma dose de 0,5. Se forem 2 doses, ela vai fazer 2 de 0,5. Entendeu? Para compreensão, porque fica muita dúvida nessa questão aí, nesse esquema da criança. Pessoas a partir de 9 anos de idade, é dose única de 0,5 ml. Observação ali embaixo, as crianças menores de 9 anos de idade, primo vacinadas, quer dizer, que vão ser vacinadas pela primeira vez, deverão receber 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. E outra coisa também, quando a gente fala em intervalo mínimo, é o mínimo que a gente pode em 30 dias, ou não tem 4 semanas, a gente não pode fazer essa segunda dose, tem que respeitar esse intervalo mínimo. E uma outra observação importante, que é não utilizar a segunda dose, a D2, para cálculo de cobertura vacinal. Isso foi mudado porque antes era feito esse cálculo com a D2 e o Ministério da Saúde agora ele calcula pela D1.
porque eles consideram que vacinado uma vez já adquire proteção. Então, e a segunda dose, geralmente é uma dose, é um dado que a gente não tem, não há um retorno para essa segunda dose na mesma intensidade que as crianças compareceram para a primeira dose. Então, acaba prejudicando também essa questão da análise de cobertura vacinal. Então, por isso que, atualmente, é feito esse cálculo somente com a D1, não precisa utilizar a D2. O esquema de vacinação e a recomendação da vacina em crianças são definidos com base na idade, no momento da primeira vacina, e no número de doses de vacina recebida em temporadas anteriores, pelo menos uma dose. A vacinação está indicada para toda a população indígena a partir de 6 meses de idade, com atenção para o esquema descrito a seguir, que é aquele esquema que a gente já mostrou, que veio depois da informação. Então, só para retomar bem aqui, que a população indígena, diferentemente da população geral, ela não tem grupos prioritários, todos são prioritários, né? Então, dentro da área indígena, todos vacinam a partir de 6 meses. Em relação à administração simultânea com outras vacinas ou medicamentos, a vacina ela pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do calendário nacional de vacinação e também com outros medicamentos, procedendo-se as administrações com seringas e agulhas diferentes em locais anatômicos distintos. Então, não se pode perder a oportunidade de vacinar. Uma pessoa que chega para fazer a vacina contra a influenza, ela vai precisando fazer outras vacinas, ela também pode fazer nesse mesmo dia, se tiver condições de administrar todas ao mesmo tempo em locais diferentes, locais anatômicos diferentes. Os tratamentos com imunossupressores ou radioterapia podem reduzir ou anular a resposta imunológica, mas nem por isso eles devem deixar de ser vacinados. Por isso é que, com morbidade, entram os imunodeprimidos, porque embora eles tenham uma resposta imunológica menor, mas aquela resposta menor, ela já vai servir para evitar que aquela pessoa tenha uma síndrome respiratória aguda grave, de uma forma mais intensa, ela possa ter uma carga viral menor, e assim ela não complicar nem via óbito. Então, esse fenômeno de tratamento com imunossupressor, ele não se aplica aos corticosteroides utilizados na terapêutica de reposição, em tratamento sistêmico de curto prazo, menos de 2 semanas, ou por outras vias de administração que não causam imunossupressão, por exemplo, corticoides locais, ou aquele corticoide que é usado para quem tem problema com asma, só um exemplo aí, que usa aquelas bombinhas, não caracteriza medicamento imunossupressor. Os doadores de sangue, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os candidatos elegíveis à doação que tiverem sido vacinados contra a influenza devem ser considerados como inaptos temporariamente pelo período de 48 horas após a vacinação. Então, se alguém tiver intenção de doar sangue, ela tem que primeiro doar sangue, depois ela faz a vacina. Porque se fizer a vacina, tem que ter pelo menos 48 horas após a vacinação. Em relação à imunogenicidade, a detecção de anticorpos protetores se dá em 2 a 3 semanas após a vacinação e apresenta geralmente duração de 6 a 12 meses. Por isso, a justificativa de campanhas anuais, né? O pico máximo de anticorpos ocorre após 4 a 6 semanas, embora em idosos, esses níveis de anticorpos podem ser menores. Dessa maneira, faz-se necessária a adoção das demais medidas de prevenção e controle das doenças respiratórias agudas graves, né? Das doenças causadas das respiratórias.
Aí a gente toca num ponto que causa também algumas dúvidas em relação à pessoa tomar a vacina e apresentar gripe no outro dia. Vocês viram que aí a detecção de anticorpos ela se dá entre 2 a 3 semanas. Então, o organismo ele não tem como, até por ser uma vacina inativada, ela não tem como causar a doença. Então, muitas pessoas já estão com o vírus no período de incubação, tomam a vacina e apresentam no dia seguinte sintomas de gripe e realmente ficam gripadas, porque não deu tempo do organismo defender aquela pessoa daquela infecção. E nem a vacina tem capacidade de causar a doença. Isso a gente escuta ainda muitas perguntas sobre essa situação, porque não sei agora, mas há algum tempo, no início da vacinação, muitos idosos, muitas pessoas adoeciam e deixavam de fazer vacina nos anos anteriores porque entendiam que era a vacina que causava a doença, que não protegia de gripe coisa nenhuma. Mas a verdade é essa. É que realmente os anticorpos não estavam prontos e a pessoa já estava doente. Quais são as precauções em relação à influenza? Precaução geral para todas as vacinas, né? Doenças febris agudas, moderadas ou graves e caso confirmado de Covid. Pelo RT, PCR ou pelo antígeno. Recomenda-se adiar a vacinação até a melhora do quadro, com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença. Isso aí todo mundo já sabe, né? História de alergia a ovo. Em que situações? Pessoas que, após a ingestão de ovo, apresentaram apenas urticária, administrar a vacina de ingestão de ovo, apresentaram quaisquer outros sinais de anafilaxia, tipo angiodema, desconforto respiratório ou vômitos repetidos, a vacina pode ser administrada desde que em ambiente adequado para tratar manifestações alérgicas graves, como em atendimento de urgência e emergência. A vacinação deve ser aplicada sob supervisão médica preferencialmente. Então, tem essas duas situações em que, na história de alergia a ovo, tem que se ter o cuidado, né? Em caso de ocorrência de síndrome de Guillain-Barré, no período de até 30 dias após o recebimento da dose anterior, recomenda-se realizar a avaliação médica criteriosa sobre o benefício e risco da vacina antes da administração de uma nova dose. Contraindicações: crianças menores de 6 meses de idade, pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores. Vamos falar aqui dos eventos, né? Porque a vacina influenza, embora tenha um perfil de segurança excelente, são bem toleradas, são constituídas por vírus inativados, fracionados e purificados, portanto, não contém o vírus vivo e não causa doença. Entretanto, ESAV pode ocorrer. ESAV, gente, é a nova nomenclatura do que a gente chamava antigamente de eventos adversos pós-vacinais. Então, os ESAV são os eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização. Então, o ESAV ele pode ocorrer, sendo a grande maioria deles não graves e autolimitados, e muito raramente podem ser graves, necessitando de assistência de saúde. De acordo com as manifestações clínicas, essas podem ser locais ou sistêmicas. O ESAV ele pode ocorrer, sendo da grande maioria deles não graves, e podem ser locais ou sistêmicas. Os locais, dor no local da injeção, eritema e enduração são os mais comuns e ocorrem em 15 a 20% dos pacientes, sendo benignas, autolimitadas e geralmente resolvidas em 48 horas. A gente tem vários relatos de pessoas que fazem a vacina e ficam com o braço com muita dor, até o braço todo fica doendo naquele momento. Às vezes apresenta eritema, fica avermelhado, fica endurecido, mas
é autolimitado. A orientação de uma compressa gelada, a orientação de utilizar antitérmico, no caso, o analgésico, no caso de muita dor, são orientações que devem ser feitas se acontecer esse tipo de caso. E geralmente em 48 horas se resolve. Se uma manifestação local ela perdura por mais de 48, 72 horas, se começa a ficar mais vermelho, mas fica mais aumentado o volume, aí já é uma situação que foge do normal, vamos dizer assim, né, do esperado para aquela manifestação. Assim mesmo, são as manifestações sistêmicas. Elas são benignas, autolimitadas, como febre, mal-estar, mialgia, que pode começar de 6 horas até 12 horas após a vacinação e pode persistir por 1 ou 2 dias, sendo notificados em menos de 10% dos vacinados. Essas manifestações elas são mais frequentes em pessoas que não tiveram contato anterior com os antígenos da vacina. Aquelas pessoas que nunca fizeram a vacina contra a gripe têm mais chance de apresentar esse tipo de manifestação. A vacinação não agrava sintomas de pacientes asmáticos e nem induz sintomas respiratórios. Então, se a pessoa toma a vacina e ela tem uma crise asmática e ela tem uma sintomatologia respiratória, de espineia, não foi a vacina, então ela tem que procurar logo assistência médica. Reações de hipersensibilidade, reações anafiláticas do tipo 1, são extremamente raras e podem ser associadas a qualquer componente da vacina. As neurológicas, raramente, pode anteceder o início da síndrome de Guillain-Barré, e os sintomas aparecem entre 1 a 21 dias e, no máximo, até 6 semanas após a administração da vacina. Para fins de vigilância epidemiológica, a ocorrência coincidente com outras doenças neurológicas de natureza inflamatória ou desmielinizante, tais como encefalite aguda, disseminada, neurite óptica, mielite transversa, no período entre 1 dia e 6 semanas após a aplicação da vacina, devem ser notificadas e investigadas. Então, a gente tem que estar atento à ocorrência dessa, porque como o tempo de aparecimento dessas manifestações, elas fogem daquele tempo de 48 horas, de uma semana, elas podem ser desencadeadas num tempo maior. Então, ocorreu um caso que houve uma suspeição, né, de que tenha sido da vacina, ou então analisando aquele caso, você vê que ela está relacionada com o tempo de aparecimento dessas manifestações neurológicas. Está dentro desse prazo, a gente notifica e investiga. Eu trouxe aqui também o fluxograma de notificação e investigação, de acordo com a nota técnica número 4 do departamento DCDI, nosso departamento do ano passado, esse fluxograma. Então, nesse fluxograma, mostra que o suspeito de APV, ele pode dar entrada numa sala de vacina, né? Uma unidade básica de saúde, no CTA, no SAI, outros serviços de saúde público e privado. Então, geralmente, as pessoas elas fazem a vacina nesses locais e elas podem voltar a esses locais para fazer uma queixa de uma vacina que elas tomaram e manifestar alguns sintomas. Então, o que fazer? Identificar e notificar a Coordenação Municipal de Imunização através da ficha de APV manual no SUS ou no SUS Notifica, notificar e investigar esses eventos, orientar os vacinados, familiares e os responsáveis, adotar as condutas pertinentes, consolidar e analisar os casos notificados. Essa notificação, ela vai ser analisada também pelo SUS Notifica, se ela não for registrada no sistema na sala de vacina, ela poderá ser encaminhada. Consegue aumentar esse som? O som, todo mundo está escutando baixo ou é só uma pessoa que está com dificuldade? Aqui tá normal.
Tá escutando, né? Pra mim. Aumenta mais o teu som. Gente, meu celular tem que colocar no alto-falante. No alto-falante, se for celular, viu? Pra mim, continua baixo. Não sei porque eu também tô usando computador e tenho que usar o celular. Então, continua baixo desde o começo. Tá bom. É só ligar Colocar no vivo. Ó, vamos lá, continuando. As coordenações municipais de imunização, qual o papel das coordenações municipais e de imunização e vigilância em saúde? Receber e analisar os casos notificados das UBS, de serviço de saúde público e privados, identificar os eventos adversos graves e inusitados, notificar de imediato no SUS Notifica, promover a investigação do caso, analisando a UBS, analisando e estabelecendo a conduta adequada juntamente com a UBS e serviços de saúde, promover a capacitação e atualização de recursos humanos e retroalimentar a UBS com informações atualizadas sobre o EAPV. O Departamento de Imunização e Controle de Doenças, no caso aqui é o nosso setor, ele vai receber e analisar as notificações através do SUS Notifica, a gente não recebe mais eventos adversos no papel. Todas as notificações têm que estar no SUS Notifica. Identificar os eventos adversos graves e inusitados, promover a investigação do caso, analisando e estabelecendo a conduta, assessorar os municípios na investigação dos casos quando necessário, orientando a conduta adequada no âmbito de sua competência, detectar e notificar a ocorrência de surtos de APV, promover a capacitação e atualização de recursos humanos na esfera estadual e municipal, incentivar e apoiar os municípios na análise de dados, retroalimentar os municípios com informações atualizadas sobre eventos, né? Garantir com a participação do Centro de Referência para Imunos Especiais, CRIES, os mecanismos necessários para a investigação, acompanhamento e elucidação dos eventos adversos graves e inusitados, de acordo com aquela portaria de 2004. Esse fluxograma aqui, a gente está disseminando, nós estamos, inclusive, atualizando um fluxograma, esse e outros fluxogramas que foram, na época do Covid, a gente teve um fluxograma que foi assinado pelas superintendências, como parte de um protocolo. Nós estamos atualizando esses para, num outro momento, em maio, nós vamos ter um evento que está sendo organizado pelo RENAVE, onde a gente vai fazer uma participação e já apresentar esses novos fluxogramas de notificação e investigação dos exatos. E até lá a gente vai utilizando esse, porque ainda falta ainda terminar essa atualização. Aqui, para mostrar para vocês a ficha de eventos que a gente está utilizando atualmente. Nós também estamos fazendo uma atualização da ficha. Essa ficha, tentando ver se ela fica com uma cara igual à do sistema, né? Todas os campos de respostas sejam iguais como estão no sistema, para que a gente não tenha dificuldade de manusear, e nem vocês também, de estar fazendo o preenchimento dessas fichas aí nos municípios, dentro do sistema, né? Vocês vão preencher a ficha física e depois colocar no sistema. Caso vocês tenham a possibilidade de estar notificando direto no SUS Notifica, vocês podem fazer. Mas se não tem, ninguém vai deixar de notificar e investigar no evento, porque não tem um computador na sala, como o SUS Notifica fica a postos para colocar essa informação online. Então, essa é a ficha, a primeira parte, que é a notificação. Lembrando que a ficha, desculpa, que é preciso preencher tudo, a notificação e a investigação. Eu digo assim porque no sistema, quando a gente abre lá para avaliar os eventos que já estão notificados, a gente vê só a parte da notificação. Lá no sistema tem a notificação, que tem todas essas perguntas aqui, e tem a investigação, que é essa outra parte aqui. Então, se você só fizer a notificação e não fizer a outra parte da investigação,
não vai ser possível a gente fazer o acompanhamento do caso e dar um encerramento. Então, no sistema, vocês vão ter a primeira parte, editar a notificação. Quando vocês editam a notificação, vocês fazem a notificação, vocês vão salvar e vão voltar para o nome da pessoa e dali vocês vão até em ações, clica de novo lá nos 3 pontinhos e vão editar investigação. Aí vão ter outras perguntas, vão ter algumas informações que vão ser colocadas da notificação para a investigação, que vão estar lá na investigação, mas tem muitas perguntinhas lá que vocês precisam responder, para a gente ter condições de fazer o encerramento. Então, era isso que eu queria falar. Esse aqui é o que eu queria falar, né? Que mostra aqui na foto do nosso Zé Gotinha fazendo sucesso no Brasil, no Maranhão do Brasil, aqui umas fotos nossas. E aqui também, obrigada pela atenção, mas vem a segunda parte aí, que é a do Silvio, que vai falar de sistema de informação. As dúvidas que vocês tiverem, gente, vocês podem estar perguntando no chat, ou então, depois nós vamos abrir um espaço para vocês perguntarem, tá bom? Os modelos de registro, também o Silvio, ele vai mostrar para vocês. Vamos ver aqui, tem pergunta. Silvio, você está a postos? Boa tarde, estou sim. Você já pode começar. Só me confirma aí se o áudio tá bom e claro. Tá tranquilo, tá claro, Silvio. Fábia, tem a Rosiane levantou a mão e a Renata também levantou a mão. Acho que seria interessante Responder tirar logo, dúvida, né? Responder logo antes de Silvio começar. Tá bom, então vamos. Pode ser, é melhor mesmo. Sim. Pode falar, Rosiane, né? Doutora, boa tarde. Eu queria saber sobre essa notificação, no SUS Notifica. Eu posso acessar? Vocês liberam um acesso? Como que funciona? Certo, nós vamos colocar o endereço para vocês. O Tiago vai colocar o endereço do SUS Notifica. Aí vocês vão, nesse link que vocês vão ter, nesse endereço, vocês vão inicialmente fazer um autocadastro. Você vai no endereço do SUS Notifica, aí você vai abrir a página do Gov, aí você vai colocar seu CPF e a senha que você já utiliza para consulta qualquer assunto relacionado ao gov.br. Até no Banco do Brasil, que você procurou saber na época que tinha dinheiro lá guardado, que todo mundo fez uma senha, até esse serve para você entrar. Essa senha que você utilizou lá serve para entrar. Se você não lembra mais da senha, você vai fazer uma nova senha, tá? Então, você vai fazer primeiro o caminho aí. Você vai fazer o seu cadastro. Quando você colocar o CPF e a senha, você vai entrar no sistema. Aí vai abrir uma página que você vai colocar seus dados pessoais, nome da mãe, tem todos os campos que você vai preenchendo. Aí você salva. Quando você salva, você vai aguardar a liberação que é feita aqui pelo nível estadual. Só que eu peço que vocês nos comuniquem que vocês já fizeram o autocadastro e nos mande o e-mail que vocês utilizaram nesse autocadastro, para que a gente possa liberar pelo e-mail. Depois que você faz o autocadastro, que você é liberado, você já vai entrar direto no sistema, já com o usuário, que é o CPF, e a sua senha que você criou já para notificações. Entendido? Nós vamos colocar aqui o endereço do SUS Notifica. Obrigada, doutora. Já está lá, tá? Já está aqui no chat. E a Renata? Boa tarde. Boa tarde. Eu tinha lido no informe técnico que dessa vez a campanha ela não seria
nós não seguiríamos as etapas, né? No caso, a divisão dos grupos prioritários, idosos, crianças. Aí eu também não vi na apresentação como mesmo que vai ser todo mundo junto ou ainda vai ter as etapas dos grupos prioritários? Não, a Alice, ela acabou de informar aqui, assim, acabou de informar não, ela me reforçou aqui comigo a informação de que não vai ter o escalonamento. Na verdade, a partir do dia 4 de abril, todos os grupos eles vão comparecer às unidades de saúde sem escalonamento. Então, essa informação que você tem aí, ela procede. Não tem mais aquele escalonamento de primeiro crianças, gestantes, depois não. Vai ser todo mundo junto. Tá? Ótimo. Então, uma única etapa somente, viu, gente, para os grupos prioritários. É claro que, nesse primeiro momento, vocês estarão recebendo vacina proporcionalmente ao que o Estado está recebendo. Então, o Estado, hoje, tem uma liberação de 400 mil doses recebidas para distribuição. Então, crianças nessa faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos, nós temos aí uma expectativa de envio somente de uma porcentagem para iniciar a campanha. Até porque o Ministério, ele colocou este dado, né, esta informação já de distribuição, bem mesmo como a gente sempre recebeu, né, as vacinas de forma fracionada, então, praticamente, vocês estarão recebendo vacinas, assim como também os insumos. Então, gradativamente, a cada semana, as regionais estarão recebendo essas vacinas e insumos encaminhando para vocês. Então, dentro desse percentual desse quantitativo de doses que nós recebemos apenas para o início, para iniciar, nós temos aí, para esse grupo de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 4,5%, para a gente poder iniciar. E os demais grupos também, que a gente vai encaminhar para todos. Então, chegou na sala de vacina, não existe escalonamento, nós vamos ofertar vacina, certo? Lembrando que nós temos 7 grupos específicos da nossa campanha contra a influenza, que eles são prioridades para alcance de meta vacinal, que são de 90%. No caso, os grupos com idosos por 60 anos mais, é um grupo que nós temos que alcançar a meta de 90%. Trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menor de 6 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas e professores. Esses 7 grupos, nós temos que alcançar a meta de 90% de cobertura para cada grupo desse. Os demais grupos, como o Ministério, né, já disse, para somente, a título, eles não possuem denominadores, mas terão informação de doses aplicadas. Nós teremos esses dados. Lembram que professores eles não tinham cobertura vacinal, agora eles adentraram para alcance de cobertura vacinal de 90%. Então, nós vamos iniciar a campanha a partir do dia 4, terça-feira, né, mediante as situações que nós temos levantado dentro do nosso estado. Então, nós estamos aí antecipando a vacina exatamente para poder conter, né, a circulação do vírus e a gente poder dar celeridade, com responsabilidade, é claro, ofertando a vacina, já que nós já temos um quantitativo para poder distribuir. Então, nós temos aí a sugestão já de distribuição a partir de amanhã,
Então, quinta e sexta-feira nós estaremos distribuindo as vacinas, os insumos também. Dia 4, a gente inicia na terça-feira, né, estadualmente, dentro do nosso estado, a campanha nacional de vacinação contra a influenza, e terão prioridade todos os grupos elencados, né, conforme a orientação do Ministério da Saúde. E também a respeito do dia D, o Ministério ele deixou a cargo do Estado a definir esta data, e nós sugerimos que o nosso dia D ele seja realizado no dia 29 de abril, que é no sábado, o dia D estadual de mobilização social da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Então, são essas as nossas agendas. Então, programe-se, agende o dia D, né, o nosso dia D, e mobilizem de forma a oportunizar a população elencada como prioritária da campanha e, é claro, realizando também nessa oportunidade, durante a campanha da influenza, a atualização da situação vacinal para a Covid, né, nos grupos elegíveis. Nós estamos em vigência de campanha com a bivalente, atualizações com a vacina monovalente e agora com a vacinação contra a influenza. Então, nós temos como oportunizar de uma forma que a gente tenha aí esses grupos, né, que estão todos dentro, né, desses grupos elegíveis, tanto para a influenza como para a Covid. Assim como as crianças também, que a gente vai não somente ofertar a influenza, eu acho que a gente já quebrou um pouco isso, acho que hoje não tem como a gente sair somente com uma vacina para vacinar, a gente precisa utilizar a multivacinação já para promover a atualização e a gente assim melhorar os nossos indicadores, as nossas coberturas vacinais. Tá certo, gente? Quem está falando é a Alice Figueiredo. Estou um pouco afônica ainda, mas estou aqui presente. Obrigada pela participação de todos. A Dora tem uma pergunta para fazer, Dora? Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Eu botei aí no chat porque a estimativa populacional que eu recebi do Estado, ele tem uma população indígena que eu desconheço aqui no município. E como ela vai fazer parte da cobertura, e aí eu queria saber, assim... Pois é, você está falando em relação às doses de Covid bivalente, não é isso? Não, da influenza. Também, mas a gente tem um atualizado já, e vocês com certeza não receberão, não. Eu vou até dar uma olhada aqui nessa... Não, o que eu recebi tem a população indígena, e eu não conheço essa população de São Mateus. Aí não, já meu amor, eu estou falando que nós temos uma lista que foi passada pelo próprio DICEI, né, Maranhão, que é responsável aí pela saúde indígena. Então, eu vou verificar, porque eles mesmos passaram para a gente. Teu município é qual? É São Mateus. São Mateus? Deixa eu olhar bem aqui rapidinho. Não, São Mateus não vai receber vacina da influenza, não, tá bom? Não vai. Para indígena, não. Eu estou olhando na planilha agora, não tem. Então, somente os municípios que foram repassados pelo DICEI Maranhão estarão recebendo a vacina para, né, para poder realizar nessa população. São Mateus não está aqui na planilha, tá certo? Não irá receber. Certo. Boa tarde. Boa tarde. Agora também está aparecendo uma população indígena também, viu? Não, mas a gente já tem, não se preocupem que a gente já tem aqui a lista atualizada. Ok, então. Tá certo? Obrigado. A Olímpia também está com a mão levantada aqui.
Olímpia? Sim, sou eu, Olímpia. Tá ouvindo? Sim. Bom, o meu questionamento também era com relação à população indígena, mas aí já existe uma atualização. Outro Sim. questionamento é com relação aos profissionais e outros grupos que nós já vacinamos com ambivalente. E aí eu vi que no manual existe uma indicação que ela pode ser feita de forma concomitante, mas não fala nada desse intervalo. Por exemplo, profissionais e gestantes que nós vacinamos nessa semana, eles já poderão receber a vacina de gripe já a partir do próximo dia 4, eu tenho intervalo mínimo? Não, não tem intervalo mínimo. Certo. Aqui na administração simultânea com outras vacinas e medicamentos, ele fala assim, até apresentado, né? Pode ser administrada na mesma ocasião das outras vacinas do calendário e também com outros medicamentos, sendo que tem que ser administrada em sítios diferentes, com seringas e agulhas também distintas, tá? Mas pode ser feito. Eu vi que ele colocou com relação a medicamentos, mas não vi intervalo mínimo com relação a outras doses, mas está esclarecido. Obrigada. Nada. Rosiane. Doutora, dia D. Como Grajaú, dia 29 é um feriado, que é aniversário do município, o município tem autonomia para antecipar esse dia D? Sim. É uma sugestão, né, a nível de Estado, para que a gente possa fazer essa mobilização junto. Mas é claro que, mediante, né, a cada situação, né, de uma realidade dentro do seu município, que fica inviável a realização neste dia, mas que seja realizado, que é importante que seja realizado, que não deixe, né, de acontecer, não tem problema nenhum, tá certo? Ok, então, muito obrigada. Nada. Mais alguém? Com alguma dúvida? Então, podemos seguir com a apresentação do Silvio? Então, vamos lá. Silvio, por favor. Boa tarde. Na escuta? Sim, Silvio. E o slide está compartilhado? Está. Pronto. Vamos começar aqui. Bom, boa tarde a todos, né? Mais uma vez aqui estamos para nós acompanhando vacinação, né? Contra a influenza 2023. E mais uma vez, né? A informação no sistema CPNI será daquela forma, né? Que já vem sendo feita, né? Que é consolidado. A gente aguardava que seria nominal, né? Igual às campanhas da Covid, né, sarampo, como foi ano passado, mas, mais uma vez, vai permanecer sendo consolidada, né, através daqueles mapas que muitos municípios já têm conhecimento. Tem um áudio aí. Pessoal, tá sem áudio. Silvio, teu microfone desativou. Oi, Thiago. Você desativou o microfone, foi? Foi, eu tinha desativado o microfone. Quando for desativar, me avisa. Tá bom? Tá bom. Tá, vamos continuar aqui. Voltando aqui para a apresentação. Bom, mais uma campanha, né, de vacinação contra a influenza, onde o registro da informação vai permanecer sendo consolidado, como já vem sendo feito, né, desde o início dessa campanha, né, há alguns anos atrás. A gente aguardava que seria da forma nominal, né, como já vem sendo feito na campanha da Covid e outras, né. Mas mais um ano, né, vai ser consolidado através do mapa consolidado, que muitos de vocês já têm conhecimento. Aí eu vou estar mostrando esse mapa aqui, e quem não conhece vai estar, né, é novidade.
Aí está aqui o endereço, né? É o mesmo do CPNI Covid. No primeiro slide, si-pni.saude.gov.br. Lembrando que foi disponibilizado, né, enviado nos e-mails dos municípios e nos grupos, o informe técnico, né, em relação ao registro dessa informação, né, que fica restrita ao site do CPNI. A gente vai estar mostrando aqui um breve passo a passo, né, como vai ser realizado esse registro, né, se possível, conforme as doses vão sendo aplicadas, né, quanto antes vocês estarem registrando no site, que a avaliação vai ser bem frequente durante a semana, né, de 2 a 3 vezes na semana a gente vai estar fazendo essa avaliação, e essas doses aplicadas, né, puderem registrar o quanto antes, que a campanha tem um prazo, né, definido aí, né, de início e fim. Bom, aí lembrando que o técnico, né, o município está com o seu login, né, vai ser o mesmo login lá utilizado na campanha do Covid, né, o e-mail, o CPF, senha. Ao acessar a página do CPNI, você vai alternar para o operador, né, o tipo de perfil, né, que é utilizado para digitação, né, que é o operador estabelecimento de saúde campanha. Nesse perfil que vai estar habilitado aquele botão, né, iniciar registro no banner azul, né, da 25ª campanha, né, de vacinação contra a influenza. E no caso vai ser a entrada de dados, né. E caso vocês queiram cadastrar mais alguém para fazer essa digitação nas salas de vacinas, com acesso à internet, é só cadastrar lá no SCPA, né, que é o Sistema de Cadastro e Permissão de Acesso, para fazer o cadastro desse novo usuário e pedir os perfis de digitação e o perfil para fazer as correções ou exclusões, caso precise, né. Bom, ao clicar, né, no botão iniciar registro, ele vai acusar, né, vai mostrar essa tela aqui para confirmar se a sala de vacina que você vai registrar essas doses é a sala que você realmente, né, vacinou. É só uma confirmação que ele solicita, né. Caso não seja essa sala, é só cancelar, e lá naquele menu lateral, tem a opção lá de você ficar alternando, né, entre as salas de vacina. Caso o cadastro e a solicitação de perfil tenha sido feita para mais de uma unidade lá no SCPA. Bom, em seguida, ele vai estar mostrando aqui, né, ao editar o registro, no caso, onde tem essa seta aqui, o ícone de um lápis, é onde a gente vai estar clicando para estar habilitando linha por linha de cada grupo prioritário, né, individualmente. Clicando nesse lápis, ele habilita os campos para digitação da informação, né, as doses aplicadas no dia. Aí, ó, serão habilitados para digitação somente os campos relacionados ao grupo prioritário, correspondente ao registro executado. Aí, no campo ações, 2 ícones estarão disponíveis. Um para confirmar, né, que no caso, no final da linha de cada grupo, vai ter, né, o botão para confirmar ou cancelar, depois que você preencher, né, o quantitativo de dose, né. Bom, nesse outro slide aqui, né, nessa primeira tela aqui, esse print aqui da parte superior, a gente simulou aqui uma digitação de algumas doses, né, do grupo de idosos, né, e ao final vai ter, né, mais 2 ícones, né, de cancelar ou confirmar, salvar, né, o que foi digitado. Lembrando que se a digitação for diária, né, lembrando que o sistema ele não soma. Um exemplo, o município fez 15 doses hoje, né, aplicou 15 doses hoje, registrou essas 15 doses. E no dia seguinte, foram feitas mais 15. Então, antes de digitar mais 15 doses, né, na linha do campo idoso, você vai ter que fazer a soma e colocar o total do que foi feito nesses 2 dias, né, como exemplo. Tenha muita atenção em relação a isso.
Aí foram feitas doses ontem, no caso, terça-feira, 15 doses e hoje mais 15. Então, vão ser 30 que você vai estar digitando no campo, né, de doses, conforme a faixa etária, né, para depois confirmar. E assim que salvar, aí vai abrir essa outra tela aqui, de registro de vacina realizado. Aí o que deseja fazer? Continuar digitando, né, os outros grupos, ou confirmar a atualização. Aí, caso não tenha mais nenhuma dose para ser feita, aí confirma. Bom, registro de vacina realizado. Após confirmar a atualização, é aberta a tela de visão geral dos registros, onde é possível visualizar as doses registradas para o estabelecimento de saúde em questão. É possível retornar para a tela de registro das doses, clicando em atualizar. Então, nessa tela aqui de baixo, você confere o que foi feito, né? Um consolidado, né? Parcial. Para estar acompanhando, né? Bom, aí em relação aos estabelecimentos de saúde sem conectividade à internet, né? Todos os estabelecimentos públicos de saúde, né? No caso, a unidade de atenção primária à saúde, unidade de atenção à saúde dos povos indígenas, maternidades, clínicas especializadas, CRI, entre outros, que não disporem de conectividade da internet, deverão providenciar e encaminhar o registro de vacinação de acordo com o fluxo local, né? Para digitação no módulo da campanha influenza. Aí segue com o boletim aqui, né? Dos grupos prioritários, que será utilizado, né? Nesses estabelecimentos que não têm acesso à internet, para posterior digitação, né, lá no sistema. Aqui são sugestões, né? A gente vai estar encaminhando, né? Assim que terminar a web aqui, reunião, a gente vai estar mandando nos e-mails, nos grupos, os modelos, né? Em PDF, no caso, no formato já de impressão, né? Para vocês não terem dificuldade. São os 4 ou 5, né? Boletins consolidados. Bom, em relação à exportação dos dados e painel da campanha, né? Mais uma vez, né? Esse é o terceiro ano, né? Que o novo painel, né? De informações de coberturas da campanha, né? Vai permanecer, que é o Localiza SUS, né? Pelo gov.br, né? Que a gente acessa, né? Esse painel para estar acompanhando os dados da campanha diariamente, né, os dados da campanha 2023. É importante, né, o acompanhamento diário dos dados na campanha, né, com o objetivo de monitorar oportunamente o avanço da campanha, bem como na correção de possíveis erros de registro, né. Sempre estar atento, né, pessoal. E assim que o sistema fecha, não será mais possível fazer essas correções. O que vocês vão fazer esse ano de doses aplicadas e registrar vai servir como base para a campanha do ano seguinte, né. E sempre, vem sendo assim, né, essa questão da população. Para isso, será disponibilizada a exportação dos dados e visualização em dashboards, né, por meio do painel Localiza SUS. Ressalta-se que as informações referentes ao painel serão disponibilizadas posteriormente em nota técnica. Então, assim que o painel estiver disponível, a gente vai estar divulgando aqui. Viu? Por enquanto, não está disponível provavelmente só semana que vem. Bom, uma outra situação, né, muito importante, né, a movimentação dos imunobiológicos nos estabelecimentos de saúde. Né? A movimentação de imunobiológico na sala de vacina, entrada e saída, será feita no módulo exclusivo do CPI, como já vem sendo feito, né, para COVID, né, lá naquele painel lateral onde tem movimentos de imuno, né, conforme o modelo descrito abaixo, né, no caso, na tela a seguir. A movimentação do imunobiológico deverá ser atualizada toda vez que houver recebimento de vacina ou quando houver saída pelos seguintes motivos, né? Utilização, número de doses por frasco aberto, transferência de doses, quebra do frasco, falta de energia elétrica, falha de equipamento, validade vencida, né? Aqui são os possíveis motivos, visando controlar os estoques no município e no estabelecimento de saúde, possibilitando o planejamento e logística de distribuição das vacinas. O quantitativo de doses aplicadas será calculado automaticamente pelo sistema.
Então, a seguir, eu vou dar uma breve orientação, né, de como fazer essa movimentação de entrada e saída desses lotes da campanha de vacinação contra a influenza. Lembrando, né, que esse roteiro tutorial eu extraí do próprio site do CPNI Covid. Lá tem o menu ajuda, que você pode estar fazendo download, né, dos passo a passo de vincular salas de vacina, né, estabelecimento de saúde, vincular profissional, vacinador, né, no sistema. E também adicionar lote da entrada e saída. Aí, então, lembrando a questão do perfil, tanto o perfil de gestor de estabelecimento como operador de estabelecimento, né, podem estar dando a entrada desse lote lá no CPNI Covid. Aqui no final, na parte inferior do slide, movimento de imunológico, a gente vai estar acessando, né? Assim que a gente acessar, ele vai listar todos os lotes que já foram dada entrada, né, desse estabelecimento de saúde. E dentro em ações, onde tem um ícone de um olho, a gente vai estar visualizando vai estar visualizando detalhes do lote, né? Mas, na verdade, a gente vai estar adicionando agora o lote, né? Nesse ícone aqui azul, adicionar lote. Bom, com o perfil de gestor, né, estabelecimento de saúde ou operador, ao clicar no menu movimentação, será exibido, né, os lotes que já foram cadastrados, como eu já falei anteriormente. Irá abrir a tela adicionar lote. Essa tela, ela é lateral, né, ela abre do lado direito, né, que são os dados desse lote, para a gente fazer a pesquisa. Onde essa seta aqui em vermelho está indicando, né. Clica nesse campo em branco, ele vai abrir uma segunda tela lateral, para você digitar o número do lote. Aí o sistema faz a pesquisa, a gente seleciona aqui esse círculo, é só confirmar se os dados estão corretos, se é o número biológico correto, né, o lote, seleciona e depois conclui. Após pesquisar pelo número do lote recebido no estabelecimento, selecioná-lo e clicar em concluir. Aí, assim que você seleciona e conclui, ele irá retornar para a tela adicionar lote, né, aquela tela lateral, com a informação, né, do número e validade do lote. Aí inserir todas as informações, né, com asterisco, que é o lote, número do documento, né, data de recebimento, unidade de medida, que é dose, quantidade recebida. Aí o campo de observação, né, fica opcional. Esse é o procedimento de estar adicionando lote. É o mesmo para qualquer outra campanha. Aí já a questão de saída de lote, né? O caminho é o mesmo, né, em relação à entrada de lote, que é o movimento de imunobiológico. Ao clicar, ele vai listar, né, todos os lotes já cadastrados. E o perfil também é tanto de gestor de estabelecimento. Lembrando que esse perfil de gestor de estabelecimento, né, tem alguns municípios que não possuem esse perfil, né, que ele é para estar habilitando aquela opção de editar, excluir doses lá no CPNI Covid. Muitos municípios confundem com o perfil gestor municipal. Mas o perfil é gestor de estabelecimento de saúde. Pronto. Aí irá abrir a tela lote, exibindo os lotes que já foram cadastrados, né? Pesquisar pelo lote, que será dada a saída. Nesse caso aqui, a gente vai clicar em ações, onde tem um ícone de um olho, né, para visualizar esse lote. Aí, em seguida, ele abre essa outra tela aqui, só vai confirmar os dados do lote, quantidade, né? Aí, lá em ações, ele vai mostrar mais dois ícones, além do olho, né? Aí, o ícone que fica no meio, saída de lote, a gente vai estar clicando para dar procedimento ao preenchimento dos campos, né? Aí irá abrir a tela saída do lote. As informações de dados do recebimento de lote, do imunobiológico, são os que foram inseridos no cadastro do lote.
E aqui em cima, a gente olha todos os lados, os dados desse lote. Aí, subindo essa página, lá no final dela, aqui na parte inferior do slide, vai mostrar os campos que devem ser preenchidos, né? A quantidade de doses que devem ser retiradas, né? Por algum motivo. Aqui o sistema, ele lista todos os possíveis motivos, como já foi mencionado no slide, né? Utilização por frascos abertos, quebra de frasco, falta de energia, falta de equipamento. Muito importante fazer esses dois procedimentos. Preenche os campos e só inserir os dados da saída e clicar em retirar lote. Ei, Silvio. Oi. É o Elber de Açailândia, boa tarde. Mas essa movimentação já é feita lá no SIPNI Web, junto com as outras vacinas da influenza. Mas no caso da campanha, é separado, porque não tem a ver com, assim, não trabalha junto com o CIES. Aí essa necessidade está fazendo esse movimento lá no próprio CPNI. Porque mesmo que, assim, o município, caso não faça essa movimentação, né, porque é diferente do Covid, né, porque se você for procurar a dose para registrar e não entrar esse lote, não vai aparecer. Do da influenza já não tem essa questão, mesmo você registrando ou não, não vai te, né, proibir de estar registrando, anotando, né, as doses que foram aplicadas. Realmente, é uma informação assim, mas eles também não repassam para a gente, dizendo que é opcional, que deve ser feito. Pois é justamente isso aí que eu tô analisando aqui, porque na campanha do ano passado, eu creio que a maioria dos municípios só lançava as doses aplicadas aí e pronto, e fazia a movimentação lá na SIPNI Web mensal. Aí agora você já está falando aí que mesmo assim vai ter que fazer essa movimentação aí. Na verdade, essa orientação ela já vinha de outras campanhas, né? Só que realmente muitos municípios, né, acabavam não fazendo, né? Vou continuar aqui acompanhando os slides para depois a gente entrar nessa parte de dúvidas. Viu, pessoal? Estou quase terminando já. Os procedimentos para o acesso ao CPNI, né? Os registros das doses aplicadas deverão ser feitos no, né, CPNI, né, no novo CPNI, no mesmo ambiente, né, como já falei. E os procedimentos para vinculação de estabelecimento e do operador para acesso ao ambiente de registro da campanha contra a influenza devem ser os mesmos adotados, né, no registro da campanha da vacina, né, contra o Covid. Só que não vou entrar em detalhes em relação a esse roteiro, né. Vocês podem estar fazendo um download do manual lá no CPNI Covid, tutorial. Aqui é só uma informação, né, importante para a gente poder estar concluindo essa parte do registro, em relação aos estabelecimentos de saúde públicos e privados, né, que realizam serviço de imunização, devem estar cadastrados e com atualizações regulares no cadastro do sistema CENES, né, assim não evitar aquela questão de dados não são validados, por alguma questão de cadastro, atualização do sistema, né. Aí tem uma portaria, né, que ela regulamenta a metodologia de cadastramento e atualização cadastral no quesito tipo de estabelecimento de saúde. E também essa outra portaria aqui, né, 1883, né, de novembro de 2018 também, que define o cadastramento dos estabelecimentos de saúde enquadrados como central de abastecimento e de estabelecimentos que realizam serviço de imunização no CENES, e inclui no módulo básico do CENES o campo abrangência de atuação, instância de atuação. Observando ainda que o disposto, né, na RDC 197, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento do serviço de vacinação. Então, isso é a importância de sempre estar atento aos dados cadastrais da sala de vacina em relação ao CPNI também, né? Aí, normalmente, quando acontece uma atualização lá no site do CENES, né, como já foi falado algumas vezes, no CPNI a gente tem que fazer essa atualização manual, né? Para não interferir, né, no processamento dos dados, né? E não atrasar e o município questionar que está fazendo vacinação e as doses não estão sendo processadas. Então, as questões técnicas que a gente tem que atentar, né?
Bom, pessoal, é isso em relação ao sistema de informação. Vamos para o momento agora de dúvidas, questionamentos sobre o registro, né, da campanha da influenza no CPNI. Ei, Silvio, boa tarde. Tarde, o aparelho ligado aí, um próximo do outro, não? Vamos desligar. Pode fazer a pergunta. No aguardo aqui, quem tiver questionamento. Silvio, boa tarde. Racionamento de Grajaú. Eu tô assistindo no computador e tô assistindo no celular, porque o som do computador é muito baixo. Consegui aqui. Não, é a minha dúvida. Essa movimentação, ela precisa ser toda semana, diariamente? Qual é a melhor forma de se fazer esse movimento? Assim, por fazer a movimentação diária, né? Assim que esse lote acabar por algum motivo, né, de aplicação, aí você já dá saída no próprio dia. Porque muitos municípios acabam fazendo essa digitação não diariamente, mas sim no intervalo de 2, 3 dias, ou acaba digitando no final da semana, que também não é aconselhável, né? Então, conforme vocês vão aplicando, né, já fazendo esse movimento. Então eu posso esperar também finalizar o lote, né? Somente, pelo menos, a entrada de lote, né? Para realmente fazer essa retirada do que foi utilizado. Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Ok. A gente sempre usa o CPNI-US, Movimento Mensal. Nós podemos continuar como nós estávamos, ou há necessidade de fazer esse movimento nesse site do CPNI, que a gente utiliza para informações do Covid? Não, o movimento lá do CPNI Web é para rotina, né? Para a campanha, já é no próprio site da campanha, que é esse do CPNI Covid. É outro tipo de movimento de imunobiológico. Nós fazemos o movimento do Covid no site. Mas a minha pergunta é a seguinte: eu insiro, vou liberar aqui um exemplo, vou liberar 100 doses de Covid para uma unidade. Aí, à medida que ela for formando aquelas 100 doses, vai abatendo no estoque dela. Mas como isso vai acontecer com a influenza? Porque não é nominal. Isso. É quantitativo as doses. Vai ter essa informação naquele primeiro slide. Teve um slide que eu mostrei para vocês, que ele lista, né, todo movimento que você fizer de entrada e saída, você vai ter como acompanhar no próprio CPNI Covid, né? Nesse slide bem aqui, deixa eu novamente aqui para vocês. Se o município liberar 100 doses para uma unidade e ela fizer 80 doses, ele já vai abater naquelas 100, é isso? Isso. Ó, esse slide bem que vocês estão visualizando, né, adicionar lote, aí vai ter a relação aqui de todos os lotes que você vai dar entrada e saída, né? O que saída, onde tem o número do lote, né, 22005, vai ter um ícone vermelho de uma seringa acusando que já foi retirado esse lote, né? Aí tem lá, ó, data de validade, totais de entrada, totais de saída, totais de aplicado. Então, vocês acompanham aqui nessa tela. Boa tarde. Silvia, mas no caso, deixa eu fazer uma pergunta. Teria como a gente esperar o lote terminar para poder chegar a fazer ou não? Ou é gradativamente, tu aconselharia? Pode aguardar terminar, sim, pode. Como é uma vacina com acho que é 2, 3 meses só, né, de campanha, né? Então, pode aguardar esse lote concluir, viu? Pode fazer na segunda, aí incluir ele na segunda, né? Aí, ou retira na sexta, ou na segunda seguinte, após o fim de semana, né? Entendi, então, tá certo. Simples essa questão desse movimento aqui.
Mais alguma pergunta? Pode ser tanto questão do registro como o que a Fábio apresentou para vocês, viu? Vocês vão fazer questionamento aí, gente. Eu gostaria de falar com a Fábia. Fábia, presente, Fábia. Presente. Diga, Socorrinha. Elindinha, em relação à vacina da criança, da Covid, né? Em relação à influenza, quando que eu posso fazer as duas no mesmo dia? Qual é a faixa etária? 6 meses. Já pode fazer com 6 meses, no mesmo dia? Pode. Em qualquer faixa etária. Tá certo. Ok. Você pode aproveitar a oportunidade de vacinar o que estiver faltando. Tá certo. E outras vacinas também, no caso, se eu for fazer, eu posso também fazer no mesmo dia, tipo... Sim, simultaneamente com qualquer vacina da rotina, da influenza, a depender da necessidade, né? Não, tá certo. É porque eu sabia isso aí. Só que esse dia a gente foi fazer ação lá no shopping, né? Aí a colega disse que não estava fazendo, porque ainda estava naquela outra atrás. Eu falei, amiga, faz tempo que saiu. Ela disse, não, porque eu tenho um documento, você não recebeu documento nenhum, que a gente não deu. Falou que podia. E ela estava fazendo só Covid e mandando voltar depois as crianças. Entendeu? Pois é, perdeu a oportunidade de naquele momento vacinar logo, né? Eu peguei várias mães lá no shopping que não tinham feito, porque estava fazendo a do Covid. Aí é chato isso aí. É por isso que eu queria ter mais essa certeza. Mas tá bom. Obrigada, amiga. Ah, nada, bem. O Socorro, nesse caso, tem que conversar com o município para saber, porque é inadmissível uma informação ser repassada e não ser transmitido, multiplicado para os profissionais que estão lá fazendo a vacina. Porque se esse profissional, eu não acredito que um profissional que receba uma informação a gente vem batendo essas atualizações mensalmente em reuniões, inclusive compartilhando nos grupos, colocando nos e-mails a respeito das atualizações que são feitas, tanto Covid, rotina, o que quer que seja. Agora, sim, se esse profissional vacinador, técnico ou enfermeiro que está lá no local onde realiza a vacina, ele ainda está desatualizado, é preocupante. Então, a gente precisa chamar ela não estava desatualizada. Ela não estava desatualizada. Ela recebeu essa informação. Eu que descobri no shopping que ela não estava fazendo, porque ela tinha lido não sei que tempo depois. Mas a moça que é do Covid, a Raíssa, que é responsável pelo Covid, ela tinha passado o que podia fazer. Entendeu? Lá no shopping foi que ela disse que não estava fazendo, mas ela simplesmente era. E depois eu falei, não, você pode fazer sim, tá? Que até mostrei para ela. Certo. É porque tem pessoas que não têm uma coisa, ele está duvidando do que a gente está falando, é só isso, mas não foi deixado de passar. Tanto a Raíssa quanto eu, quando sei disso aí, eu sempre estou repassando, entendeu? Tá bom. E assim, para a gente, eu acredito que a gente já vai finalizar, mas assim, toda campanha ela precisa ser amplamente divulgada. E nós temos que utilizar as ferramentas que temos dentro do nosso município e os nossos parceiros para que a gente possa, assim, ampliar essa divulgação e, é claro, a oferta da vacina. Então, assim, é importante nesse momento a gente ampliar essa nossa rede, né, de contatos, né? Quem são, né, os institutos, as instituições privadas, públicas, a comunicação, né, os parceiros dentro do meu município que eu tenho como recorrer para poder fazer a divulgação, para poder conseguir parceria para que a gente possa ter um alcance, né, dentro dos supermercados.
eu não sei, dentro dos shoppings, porque nós temos trabalhado, como a nível de Estado, dando apoio para os municípios, principalmente na Grande Ilha, e nós temos todos os parceiros possíveis, né? A gente busca todos os parceiros possíveis, porque se trata de uma campanha de governo, né? Onde todos os parceiros eles precisam estar reunidos em prol da vacinação. Então, por exemplo, aqui nós entramos em contato com os shoppings, né? Os gerentes de shopping, a gente procura os institutos, as instituições privadas, públicas também. A gente tem a questão do Detran, que tem sido um grande aliado também junto conosco, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Então, assim, quem são os parceiros dentro do município de vocês, que vocês teriam como estar se aliando, trazendo essa proposta, para que deem apoio para o município nesta campanha de influenza, além da utilização dos meios de comunicação, porque a população ela precisa estar informada. Tem que ser uma informação batida mesmo, objetiva e clara, para que todos possam entender o que nós estamos realizando. Trazer esse demonstrativo, né, dentro das nossas redes sociais, cards, né, de divulgação, entrevista, marcar uma entrevista na rádio, se tem uma rádio, chamar mesmo as redes, né, no caso de televisão, que tiverem presente para poder virem, né, atuar também nessa divulgação junto com vocês, fazer essa mobilização social para que as pessoas saibam do que está acontecendo, o que está sendo realizado no nosso município, e é um impacto de grande importância, que é a nossa vacinação. Para que a gente possa dar celeridade, né, a esta campanha e o mais rápido possível a gente ter o alcance já das nossas coberturas vacinais, de 90% para cada grupo desses elencados aí, segundo o que o Ministério tem orientado. Então, é uma orientação, né, até propostas que vocês, desculpem, podem estar levando para os seus gestores, né, de estarem indo aonde a população está, levando a vacina, tirando mesmo a vacina das quatro paredes, vamos dizer assim, e levando para onde a população está. Mas tratem isso dentro de um contexto da realidade de vocês, fazendo essas propostas de ações estratégicas para o alcance de melhoria das coberturas vacinais, no caso agora da campanha da influenza, para poder a gente aí estar fazendo, né, logo, alcançando essas nossas coberturas. Mas é preciso tratar um planejamento, não é somente receber a vacina, né, e distribuir nas salas de vacina e pronto, está aí a vacina e quem quiser que se vacine. Não é assim. A gente precisa levantar essas estratégias, planejar de uma forma que a gente tenha esse alcance mais rápido dentro desse período de campanha. Então, uma orientação nossa, nós estamos aqui para auxiliar vocês. Qualquer dúvida, qualquer situação que vocês necessitem do apoio da gente, nós estamos aqui como sempre. Temos trabalhado de forma incansável para poder estar trazendo a informação para vocês, compartilhando as informações, atualizando e, é claro, respondendo aos questionamentos. Então, fica aqui a minha fala, eu tenho certeza que nós iremos utilizar de todos os mecanismos que serão necessários para que a gente tenha sucesso nessa nossa campanha nacional de vacinação contra a influenza. Lembrando que nós iniciamos o estado do Maranhão dia 4 de abril e o nosso dia D está previsto já para o dia 29 de abril. Então, fica aqui a nossa fala, nossos agradecimentos a todos que participaram e fiquem também com toda a nossa motivação de pessoas, né, vacinadas
em tempo hábil. Tá certo, gente? Quem quer mais falar, para a gente poder encerrar?